Capítulo 14, item 9. Deus não faz prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas falta a vontade. Porque quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se sente prazer. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em existências posteriores. O que ele acabou de explicar aqui? Todo mundo, não existe essa pessoa que não ache que a prova da vida está muito pesada. Mas ele acabou de explicar. Deus é que conhece a nossa força. Deus só permite a gente passar por aquilo que a gente suporta, que a gente dá conta de sair vitorioso. E por que que a maioria de nós não saímos da reencarnação vitorioso? Ele explicou, falta vontade. Se a gente tiver vontade de suportar, de superar, a gente faz, a gente consegue, porque está dentro da nossa força. Além disso, Deus ainda ajuda, e muito. Então vamos parar e pensar nisso, ao invés de reclamar. Pedimos a Deus força para suportar, porque senão a gente vai sofrer aqui na Terra à toa. Vamos sair daqui tendo sofrido, sem proveito, outra encarnação teremos que sofrer dobrado. É isso que ele fala aqui. A estes de má vontade está reservado prantos e gemidos em outras existências. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. Então Deus permite que a gente faça na vida o que deseja. Somos responsáveis pelos nossos atos. Mas a gente faz errado, sofre. Faz errado de novo, sofre dobrado. Faz errado de novo, sofre 3 vezes mais. E a dor vai aumentando. Chega um dia que a gente não aguenta mais sofrer. E aí, arrependido, a gente busca a Deus e pede para recomeçar. É por isso que na Terra a gente encontra famílias em sofrimento terríveis, no corpo, na finança, na família, na sociedade, sofrimento de todo tipo, e suportam calados. A gente nunca vê reclamar. Por quê? O sofrimento é muito grande, mas ele já errou demais, já perdeu tanta oportunidade, que agora ele resolveu suportar para sair do sofrimento. E qual é a nossa obrigação? Aliviar-lhes o sofrimento. A provação nossa é de aliviar o sofrimento, a provação do outro. Então, repetindo, chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer e que seu orgulho está, enfim, domado. Porque é o orgulho que nos faz esquecer de Deus, não dar importância a Deus. Aí a gente vai fazendo tudo que dá na cabeça. Aí chega um dia que o orgulho é abatido, a gente cansa e aí busca Deus. O orgulho está, enfim, domado. E é então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo, que lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem,
são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando essas provas são aceitas com vista para Deus, é um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, reclamando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio do combate. Espíritas que têm o bom costume de visitar os outros, encontrar sofrimentos para aliviar, encontra com cada situação dolorosa, como eu vou esquecendo os casos, eu não... E os casos que eu me lembro, não lembro por inteiro os detalhes, mas vou dizer só um. Encontramos uma senhora com 5 filhos, todos os 5 deficientes de corpo e de cérebro. Os filhos já de boa idade e a mulher já bem de mais idade e com cara de mais velha ainda, de tanto pelejar, vocês imaginam só, sozinha com 5 filhos nessa situação, faltando tudo dentro de casa. Não lembro mais se a casa era de tijolo, de que era. E nem lembro se era emprestada, é os detalhes que eu não guardo, não consigo guardar. Mas a gente, e ela sorrindo, agradando os filhos. Então, é a quitação do que devia. Quando ela sair desta, vai sair bem mais leve do que chegou, graças a Deus. Então, vamos pensar nisso, que existem tantas dores reais, necessidades reais por aí, esperando uma mão amiga e um coração generoso para aliviar os sofrimentos, para dar conta da prova. A nossa prova também é essa, aliviar os outros. Eu não lembro também se o marido morreu ou se o marido abandonou, porque eu já vi muitos casos também, a mulher doente, com um filho deficiente, e o marido virou as costas e foi-se embora. Só isso. Muita coisa para a gente pensar. De todas as provas, a mais penosa são as provas que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe, falha ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É um dos pontos que eu acabei de falar. O marido se sente no direito de abandonar a esposa com os filhos doentes, necessitados de todo amparo, de todo cuidado, e ter coragem de ir embora. E filhos também que abandonam pai e mães necessitados. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas situações, revelar a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que se existe suprema, extrema, o máximo de aflição, não existe desespero eterno.
Graças a Deus. Todo sofrimento, por maior que seja, ele é passageiro. Porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Do que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si mesmo as causas do mal. Mas para isso é preciso não olhar somente a existência da Terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeste o que vos parecia monstruosidade sobre a terra. As feridas que na terra recebeis não vos parecem mais do que simples arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas são os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Então, quanto mais a gente reencarna com o mesmo espírito, mais forte esse laço fica entre nós. Cada reencarnação, esse laço afetivo aperta ainda mais para a eternidade. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição leva a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde. O que ele falou aqui? Existem algumas reencarnações que esses espíritos unidos pelo amor não reencarnam juntos, nem perto. Um reencarna num país, outro noutro, ou na mesma cidade mesmo, mas em lugar totalmente diferente. Então estão separados somente de corpo. A alma continua em ligação e podem também à noite se encontrarem. E depois, quando deixam o corpo, vão para a mesma casa, vão ficar juntos de novo. Encontram-se mais tarde felizes com os novos progressos que realizaram. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí receber conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, a poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. O que ele explicou aqui por último?
que nas famílias homogêneas que se combinam, que se gostam, nasce algum espírito bem mais atrasado, um ou dois, na mesma família. Para quê? Para os atrasados receberem amparo e conselho para progredirem. E os que os recolhe e os ajuda, progridem ainda mais, ajudando eles. Então, vamos compreender isso, analisar a nossa família, a nossa situação, compreender, orar, pedir a Deus a orientação necessária para que não venhamos a falir na nossa reencarnação.